Você não vai chegar muito longe dentro da contabilidade digital se você não formar um time excelente dentro do seu negócio. A formação de times anda lado a lado de uma empresa contábil que tem resultados extraordinários. E nesse vídeo aqui eu vou te contar 5 maneiras, 5 aspectos que você precisa levar em consideração para você formar times campeões dentro da contabilidade. Mas antes de mais nada, deixa o seu like aqui. Você sabe que isso é importante para mim, então dá uma força para nós e deixa esse like aqui, tá bom? Vamos lá? Primeiro fator, você precisa saber contratar pessoas excelentes para o seu negócio. Você não vai ter as pessoas preparadas para tudo que você queira, você vai ter que fazer um processo de formação. Só que a base das pessoas tem que ser boa. Se você tiver um time com a base ruim, você não vai conseguir ter uma formação, você não vai conseguir ajustar. Eu não vou encontrar as pessoas alinhadas facilmente para aquilo que eu já tenho na minha operação. Eu preciso preparar elas para o que é a nossa operação. Porque o profissional que vem normalmente ele vem numa pegada, por exemplo, mais lenta do que é a nossa operação, que é muito acelerada, por exemplo. Agora, se eu não tiver, por exemplo, ali um filtro de contratação, eu coloco um profissional que está totalmente desalinhado com aquilo que nós vamos precisar que ele se torne, para a performance que eu quero que ele chegue. E, consequentemente, se eu não cuidar dessa base, eu vou ter problemas. Então, o seu filtro de contratação tem que ser muito bem feito. Nós temos hoje cerca de aplicações por cada vaga, cerca de 200 delas, só que nós contratamos, às vezes, uma única pessoa com uma aplicação, com essa vaga específica que nós abrimos. Quer dizer, se é uma vaga, tem 200 aplicações, e obviamente estou falando de uma vaga, uma relação de 200 por 1. Eu quero dizer o seguinte, que começa às vezes um funil de contratação com 200 pessoas para poder chegar a uma pessoa e às vezes não chega. Por quê? Porque a gente vai contratar gente que esteja alinhada com aquilo que nós precisamos de fato. Não é colocar qualquer pessoa dentro da sua organização contábil. Então esse é o primeiro fator. Segundo fator, até fiz as minhas anotações aqui, é deixar muito claro o que se espera das pessoas. A falta de clareza é um problema recorrente nas empresas contábeis. E aí se depara com uma situação também que os empreendedores contábeis eles não tiveram uma formação de gestores de pessoas para poder conseguir fazer um processo de gestão de pessoas eficaz. E aí você vai ter que aprender fora isso, tá? Você precisa correr atrás desse conhecimento, porque esse conhecimento não vai ser entregue para você numa formação ali de contabilidade normal. Então você precisa entender que o mercado mudou, de que a forma como as pessoas são geridas mudou, você precisa evoluir nesse processo de mudança, você precisa se ajustar. E na contabilidade digital nem se fala ainda. Você só vai conseguir ter alta performance se as pessoas souberem claramente o que se espera delas. A Fernanda, por exemplo, que tem o maior time da Tactus hoje, faz feedback constante e ordenado, é organizado os feedbacks, é agendado. Por exemplo, ela está nesse momento fazendo um feedback lá fora, lá na nossa sacada fazendo um feedback, porque senão atrapalha eu aqui, então ela costuma fazer lá fora. E é o terceiro feedback de hoje. Um desses feedbacks eu participei também. Por quê? Porque para mim, pela minha função, eu tinha que participar desse feedback por conta da pessoa que ali estava recebendo o feedback. Nesses feedbacks nós deixamos claro o que se espera delas, o que se espera dela, o que foi que ela já entregou, o que falta entregar, quais são as skills, as habilidades que precisam ainda serem desenvolvidas, qual é o plano de desenvolvimento que nós temos e efetivamente ali damos um feedback positivo e um feedback negativo sempre que necessário. Essa clareza precisa existir. Então esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto, precisa estabelecer metas e resultados. As pessoas precisam ter algo que elas vão buscar. Elas precisam ter algo que elas precisam alcançar. E você só vai ter isso com o estabelecimento de metas e resultados. Qual é o resultado esperado? Quais são as metas para chegar a esse resultado? Deixar isso muito claro para as pessoas. Você não pode deixar as coisas de forma soltas, entendeu? Numa contabilidade digital não dá para você controlar cada fase, cada trabalho que a pessoa executa. Você vai controlar qual é o resultado que essa pessoa está entregando. Mas esse resultado tem que ser condizente. A gente olha para a produtividade do nosso time de forma individualizada e comparação em grupo. Eu sei, por exemplo, quem tem mais performance de produtividade, quem está mais alinhado com cada tipo de cliente, cada tipo de situação. Isso falando de operação, dentro do marketing também eu sei o que eu posso esperar de cada um. Um faz melhor isso, outro faz melhor aquilo, mas
Nós sempre trabalhamos com essa questão de metas para que a pessoa possa buscar alguma coisa, senão fica muito solto e aí você vai ter problema. Então, você tem um gestor de tarefa que controla tudo isso, que mantém essas informações organizadas, também vai te ajudar e é essencial nesse momento. Quarto aspecto, medir sempre. Você tem que metrificar o seu resultado, tem que metrificar o seu negócio contábil para que você possa ter condições de analisar se as pessoas estão entregando aquilo que foi almejado em relação, se as expectativas que foram geradas sobre a entrega delas realmente está acontecendo, elas estão alcançando. E se elas ultrapassaram isso, o que é que elas vão ter de forma correspondente por ultrapassar aquela meta? Então, estabelecer claramente um processo de medição é fundamental. A produtividade pode ser medida, você tem hoje ferramentas para isso, você tem metodologia para isso, são fatores todos que fazem uma diferença para você ter os seus resultados. E por fim, quinto aspecto é você dividir, gratificar e elogiar. Existem várias maneiras de você motivar. Você pode simplesmente elogiar, você elogia uma vez, elogia outra, a pessoa fica muito bem com isso, ela fica muito contente com o elogio, mas não é somente elogio. Às vezes o elogio funciona, o feedback de elogio ele é fundamental, mas você também tem que gratificar. Gratificar pelo resultado, gratificar especificamente por uma entrega acima da média, gratificar por conquistar aquela meta, entendeu? E dividir os ganhos, dividir os resultados que vocês têm, dividir efetivamente, dividir para multiplicar é o que eu sempre falo. Dividir para multiplicar sempre. Dividir para multiplicar sempre. Vou falar novamente. Dividir para multiplicar sempre. À medida que você divide os resultados que você tem, as pessoas vão multiplicar os seus resultados. Você não está perdendo, você está ganhando com isso. E isso vai fazer uma grande diferença para você. Se você aplicar esses 5 métodos aqui, isso vai te ajudar. E como é que você pode aprender isso na prática? Como é que você pode desenvolver tudo isso? Você tem o nosso programa de imersão de gestão de pessoas e processos na contabilidade digital, que te mostra isso de uma forma muito clara. Tudo aquilo que eu aplico em relação aos gestores que respondem diretamente para mim, tudo aquilo que a Fernanda aplica em relação às pessoas da operação, ferramentas que nós usamos, como estabelecemos metas, como temos um programa de cargos e salários com mudança específica. Por exemplo, hoje nós tivemos um desses casos onde nós passamos uma pessoa para um outro cargo por conta da entrega dela. Isso foi feito no feedback de hoje, aquele que eu participei, que eu falei para vocês. Ou seja, tudo isso nós temos isso muito claro e dentro desse programa você aprender como é que nós fazemos isso na prática. Então, se você quer ter um conhecimento estruturado sobre esse assunto, então vem para o programa, vai ser muito bom você participar. Independentemente disso, espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Deixe seu comentário aqui embaixo, nos encontramos no próximo vídeo.